É nosso convidado no Primeira Hora Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEP, Associação do Comércio Eletrónico e de Publicidade Interativa. Vai falar-nos do estudo sobre a adoção da fatura eletrónica em Portugal. Alexandre Nilo Fonseca, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Por que é que decidiram fazer este estudo? Olha, este estudo surge essencialmente na sequência do tema da faturação eletrónica. Pareceu-nos que fazia sentido analisar como é que estava a sua adoção em Portugal. Não havia nenhum estudo. E já se previa, aliás, a legislação acabou por sair depois em agosto, nós começámos a preparar o estudo em julho e, portanto, saiu uma nova legislação sobre a implementação de fatura eletrónica, que, aliás, entrou agora em vigor a 1 de janeiro. Portanto, prevendo já de alguma forma essa implementação, pareceu-nos que era útil fazer esse estudo para perceber que empresas é que estavam a adotar, se as empresas viam benefícios nessa adoção, que tipo de relutâncias tinham ou que limitações é que poderiam ter e de alguma forma perceber quais eram os setores que estavam a ter mais adesão. E foi isso que, no fundo, obtivemos com a realização deste estudo. Foi esse o vosso objetivo? Foi esse o nosso objetivo e conseguimos, de facto, ter uma resposta muito positiva das empresas e chegámos à conclusão que hoje em Portugal existe cerca de 20% das empresas que estão a utilizar faturação eletrónica, seja para emitir ou para receber faturas. E que há um conjunto de empresas, ou neste caso de setores, que estão particularmente mais avançados do que os outros. Quais o caso são? do setor da grande distribuição, por exemplo, o setor da saúde também, mas o exemplo talvez melhor é de facto da grande distribuição. E essa adoção da faturação eletrónica tem muito a ver com o relacionamento, se quiser, entre o comprador e o fornecedor. Estas, enfim, grandes empresas da distribuição têm uma capacidade, obviamente, junto dos seus fornecedores, de persuadir, se quiser, à adoção da faturação eletrónica. E daí que hoje muitas empresas que trabalham, que são fornecedoras das grandes cadeias de distribuição, estão hoje já a adotar a faturação eletrónica precisamente para cumprir com, no fundo, as normas estabelecidas por estas empresas. Portanto, é, se quiser, aqui uma aproximação top-down para a adoção da faturação eletrónica. Que é, de alguma forma, aquilo que vai acontecer também agora, não neste caso entre empresas, mas no relacionamento entre o Estado e as empresas. Portanto, o Estado vai começar a exigir que todos os meses as empresas reportem eletronicamente a sua faturação. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens da faturação eletrónica? Olha, são muito mais as vantagens do que, na verdade, as desvantagens. E daí que a ACEP também, desde 2006, que promove esta ideia da faturação eletrónica. Na altura, na verdade, enfim, os problemas não eram os que são hoje, essencialmente não havia legislação adequada, não havia estándares definidos e, até em certa medida, não havia software e, portanto, soluções adequadas à faturação eletrónica. Não é esse o caso. Portanto, hoje o que estamos a falar, essencialmente, tem a ver com uma predisposição ou não das empresas em adotar estas medidas. Elas não aconteceram de uma forma natural e o Estado interveio, e bem, para a sua implementação. A implementação da fatura eletrónica traz muitos benefícios, desde logo uma maior capacidade de reduzir a economia paralela. Hoje, a partir do momento em que todas as faturas têm que ser enviadas e comunicadas ao Estado, isto vai fazer com que, enfim, haja um maior controle, desde logo fiscal. Por outro lado, esse mesmo controle vai ser, de alguma forma, efetuado pelos próprios contribuintes, neste caso, que vão comprar os bens ou os serviços, porque há um benefício fiscal associado a esta emissão de fatura. Portanto, o consumidor, quando compra e quando dá o seu NIF para ser emitida a fatura, ela automaticamente fica disponibilizada no portal das finanças e, portanto, isso quer dizer que, no futuro, o consumidor só tem que ir ao portal, verificar quais foram as faturas que lhe foram, no fundo, atribuídas desta forma e daí ter uma dedução fiscal em sede de IRS. Mas não em todos os casos. Não em todos os casos. Ou serviços é que é possível depois deduzir em IRS? Isto é uma decisão, vamos lá ver, é uma decisão puramente política. Portanto, esta decisão de quais é que são os setores que são abrangidos é uma decisão política. Se o Estado quiser, de hoje para amanhã, alargar a todos os setores, tecnologicamente a solução está montada. Hoje houve uma decisão política que são, essencialmente, as oficinas de automóveis e de motociclos, a restauração, o alojamento e os salões de beleza e cabeleireiros. Portanto, estes são os 4 setores que são abrangidos, que desde logo, à partida, também já asseguram, enfim, um leque bastante alargado de entidades. Eu diria que teria sido interessante se o Estado pudesse ter alargado a mais setores. Por exemplo? Enfim, eu diria que de uma forma geral, e repare, há experiências destas já feitas noutros países, por exemplo, o Brasil, que já implementou este formato de faturação eletrónica há mais de 6 anos, hoje alargou a praticamente todos os setores e tem até mecanismos até mais interessantes, eu diria, do que este que foi escolhido de dar um benefício fiscal que para a maior parte dos contribuintes vai ser relativamente reduzido e, portanto, pode não ser um grande incentivo. No caso do Brasil, cada fatura dá acesso a um número e esse número dá direito a um sorteio
onde estão sorteados, por exemplo, carros e apartamentos. Portanto, o que quer dizer que cada fatura que é pedida é um número potencial de sorteio, o que atrai muito os consumidores a pedirem as faturas. Portanto, há mecanismos, este não é o único, mas eu diria que aqui em Portugal, mesmo não indo para uma solução tão radical como esta de fazer sorteios, se calhar podíamos ter alargado a mais CAIs, portanto, mais setores abrangidos e, eventualmente, reduzir um pouco os escalões para o atingimento do benefício. Até porque os limites são bastante muito elevados para as pessoas conseguirem atingi-los. E eu penso que o Estado tem tudo a ganhar se tiver, no fundo, cada consumidor, no fundo, a fiscalizar e a servir aqui de fiscalizador para estes mecanismos. Há uma maior transparência dos processos, há uma maior capacidade de coletar imposto que hoje não é coletado, ou seja, as empresas e os consumidores têm muito a ganhar com esta medida. Desde logo, se nós tivermos a capacidade, ou neste caso o Estado tiver a capacidade de ir buscar mais imposto, a negócio que já acontecia, repara, aqui não estamos a falar em aumentar mais taxas, não estamos a falar em aumentar mais imposto, é basicamente ir coletar imposto que hoje não era coletado. E alguns estudos apontam que qualquer coisa entre 15% a 25% da economia é paralela. A verdade é que muitas empresas estão confrontadas com a falta de software. Pediram, ainda não têm, para poder passar essas faturas eletrónicas. Como é que resolve este problema? Há empresas que dizem que já pediram há mês e meio. A legislação é de 24 de agosto. Portanto, eu eventualmente acredito que muitas das empresas poderiam ter tomado a decisão de fazer essa alteração com um pouco mais tempo do que simplesmente pedi-la com um mês ou um mês e meio de antecedência. Mas há muitas que também se queixam da falta de condições financeiras, não é? E há muitas também que já dizem que vão fechar portas porque não conseguem suportar os custos. Pequenas empresas. Enfim, eu penso que também há aqui, inclusive em sede IRC, deduções fiscais relativas à aquisição de equipamento e de software. E, portanto, as empresas podem beneficiar e tirar para benefícios. Eu julgo até que neste último Orçamento de Estado, se inclusive é possível fazer uma dedução integral desse investimento no próprio ano do investimento. E, portanto, acho que há aqui mecanismos que podem reduzir, se quiser, o impacto. Agora, o impacto a médio e longo prazo desta maior coleta de impostos e da maior eficiência, no fundo, da forma como se realizam os negócios, vai certamente beneficiar a economia. Acredito que a curto prazo, quando estamos a olhar para estes casos particulares das empresas que ainda não conseguiram ter o software ou de empresas que vão ter que fazer aqui um investimento, que estamos a rondar, enfim, em alguns casos, se calhar estamos a falar de uma caixa registradora, pode ser um investimento um pouco mais alto, mas para a maior parte das empresas, se calhar, basicamente é ter um software. E eu lembraria aqui que, inclusive, o Portal das Finanças pressupõe aqui um outro mecanismo também, que é o reporting das faturas pode ser feito de forma manual. Enfim, não era aquilo que eu recomendaria, enfim, estamos a falar de mas poderia ser uma solução do reporting ser feito de forma manual. Portanto, há aqui realmente soluções e julgo que aqui o Estado esteve bem na forma como criou estes mecanismos, criando um portal em que tantas empresas podem enviar as faturas, criando um sistema em que as grandes empresas podem, em tempo real, fazer esta submissão das faturas, o que me parece muito importante. E julgo até que há aqui um outro aspecto que não falámos, e que vai ser implementado já este ano, que é este aspecto das guias de transporte. A partir deste ano vai ser preciso comunicar à autoridade tributária, antes da mercadoria sair, as guias de transporte, portanto, a informação das guias de transporte. Como é que é feita essa comunicação? É eletronicamente ou por via telefónica. Eu julgo que as empresas têm tudo a beneficiar, que obviamente ela seja feita por um sistema automatizado através de software. E como é que é feito? É através de um envio de um fecheiro, exatamente como é feita hoje a faturação eletrónica. Portanto, é da mesma forma que é enviado um fecheiro eletrónico no caso das faturas, no caso das guias de remessa é exatamente o mesmo fecheiro eletrónico antes de ser feito o transporte. Isto permitirá, por exemplo, no futuro... Mas não é preciso nenhum software especial para isso? Não, é o mesmo software que hoje existe, enfim, para a faturação, será o mesmo para as guias de remessa. Aqui o que me parece muito interessante, e repare, esta era uma queixa antiga, por exemplo, de setores como a grande distribuição. A grande distribuição, por exemplo, hoje pode beneficiar muito com a faturação eletrónica, por exemplo, em coisas como a poupança de papel. Ou, por exemplo, no número de pessoas que tem que ter para atender telefonemas enfim, de fornecedores que vêm perguntar se a fatura já está a pagamento ou não. Os sistemas eletrónicos permitem fazer tudo isto. No caso das guias de remessa, a questão que se colocava é que as empresas, mesmo que pudessem fazer faturação eletrónica e, portanto, fazer toda essa poupança, no caso do envio da mercadoria do seu armazém central para as suas lojas, continuavam a ter que ter guias em triplicado e em quadruplicado. E, portanto, a tal poupança de papel, na verdade, não acontecia. Este sistema o que vai permitir é que, no futuro, os caminhões deixem de ter que andar com as guias de transporte em papel.
E, portanto, isso vai ser, de facto, uma grande revolução. Obviamente também vai exigir, por exemplo, os carros de polícia tenham que estar apetrechados, por exemplo, com software, portanto, que permita verificar a guia em tempo real, mas isso hoje, infelizmente, nós já conhecemos bem esses mecanismos, porque quando somos multados, os carros já sabemos que têm os computadores e até, inclusive, já têm multibanco. Portanto, hoje, eu penso que as nossas polícias... Não há desculpas. Já não há desculpas para estas coisas. Portanto, a desmaterialização da economia digital está a avançar, a economia portuguesa vai beneficiar muito. Aliás, devo dizer que esta é uma tendência a nível mundial, está a acontecer em muitos países e, inclusive, a própria Comissão Europeia tem já um grupo de trabalho para que, em 2020, portanto, está aí à porta, a faturação eletrónica seja, a mais utilizada na Europa. Mas com todas essas vantagens de que tens estado a falar e esquecendo um bocadinho os atrasos na chegada de equipamentos São e de software... questões meramente... Como é que explica que só 20% das empresas que estudaram é que têm faturação eletrónica? Faltam muitas ainda. Tem a ver este passo, isso vai agora ser muito acelerado, porque esta obrigatoriedade vai permitir que, enfim, todas as empresas, de uma forma geral, são muito poucas as exceções, são essencialmente empresas que emitam menos de 1000 faturas por ano ou têm um volume de negócio inferior a 100 mil euros. Portanto, todas as outras não estão excluídas, portanto, não podem deixar de emitir esta faturação eletrónica. Hoje, essencialmente, tem a ver essencialmente com aspectos da própria organização das empresas. Hoje, quando nós olhamos para a forma como certos empresários, principalmente nas pequenas e médias empresas, o ato de aprovar faturas, o próprio processo da aprovação de faturas é um processo de controle até de tesouraria. E, portanto, hoje utiliza-se a fatura quando alguém diz, bom, a fatura não chegou, ou a fatura está perdida aí num departamento, enfim, esse tipo de situações que até conduzem a uma menor transparência no relacionamento de negócio, deixa de existir. Portanto, muitos empresários ainda, por um lado, não conhecem os benefícios da faturação eletrónica, por outro lado, acreditam ainda que este é um processo que lhes permitirá um determinado tipo de controle, mas isto com o tempo vai mudar e com certeza este ano, em 2013, vamos ver uma grande evolução. Quando a ACEP voltar outra vez a fazer um estudo sobre a faturação daqui a um ano, sensivelmente, iremos ver que a maior parte das empresas portuguesas já utiliza de alguma forma algum tipo de faturação eletrónica. De todas as vantagens e inconvenientes, há alguns? Ouça, essencialmente tem a ver com algum investimento que tenha que ser feito nesta fase de arranque, mas os benefícios depois, a posteriori, são tão grandes, seja para o Estado, seja para as empresas que utilizam a faturação eletrónica, tanto aquelas que emitem como as que recebem, como inclusive para os próprios consumidores, porque nós, enquanto consumidores, também estamos cada vez mais exigentes, queremos ter também faturação eletrónica, não queremos ter papel, queremos gerir as nossas faturas em sistemas informáticos, por exemplo, para associar automaticamente a fatura ao pagamento, que esse também é um aspecto muito importante. Esta desmaterialização da fatura, na verdade, é só, se quiser, é um pequeno passo, porque a desmaterialização vai acontecer desde a aquisição dos bens até ao seu pagamento. E vamos assistir nos próximos anos, certamente, aqui a uma revolução nos processos de como se conduzem os negócios entre empresas e empresas, entre empresas e o Estado, inclusive entre as empresas e os consumidores, e que todos estes processos cada vez mais vão ser desmaterializados. Aliás, isso vê-se no aumento significativo das compras eletrónicas por parte dos consumidores, vê-se na cada vez maior utilização de meios eletrónicos de pagamento. Enfim, tudo isto, se quiser, cumulativamente vai conduzir para uma desmaterialização de todos os processos de negócio, desde a compra até ao pagamento. E a ACEP pode ajudar as empresas no esclarecimento de dúvidas? A ACEP esteve na linha da frente da faturação eletrónica. Desde 2005 que promovemos a sua adoção, temos estado na linha da frente na promoção de alterações de legislação, definição de estándares, e temos estado na produção de estudos e temos, através de eventos e através de sessões de esclarecimentos, de colocação de informação, por exemplo, no nosso portal, estado, no fundo, a informar as empresas e os consumidores de todos esses benefícios e também dos requisitos legais que têm que cumprir. Alexandre Nilo Fonseca, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos neste primeiro hora. Muito obrigado.